Prosseguindo na arqueologia do mundo bíblico 1, nós já falamos do desaparecimento da civilização suméria ou acádia, é a mesma civilização. Bom, falamos também da civilização da terra de Kemet, da região do Nilo, ter desaparecido. Agora eu vou falar da língua sumeriana, porque a língua sumeriana ela vai continuar sendo usada depois do dilúvio. Principalmente porque, bom, Noé, se as civilizações já tinham se encontrado, Noé ele deveria conhecer tanto a cultura dos descendentes do Egito, quanto a cultura dos sumérios, mas principalmente ele seria sumeriano. Então, na Mesopotâmia, onde ele habitou com seu filho Sem, certamente vai ser usado a escrita sumeriana, que é chamada escrita cuneiforme. E é isso que agora eu vou mostrar para vocês. É isso que a arqueologia mostra, que na Mesopotâmia ficou sendo usado a escrita suméria. Olha que interessante. O comentário diz: como os sumérios viveram antes do dilúvio, faz sentido acreditar que eles possuíam uma língua que não encontra paralelo, pois após o dilúvio Deus determinou uma confusão de línguas, surgindo os idiomas atuais. A conclusão dos arqueólogos concorda com essa visão. Ele diz: por volta de 1870, quando o nome Suméria era decifrado pela primeira vez nas plaquinhas de argila, aqui uma questão importante, nós já falamos isso em outros momentos, mas a Suméria, ela só foi ser conhecida dos arqueólogos em 1870. E é interessante o trabalho da arqueologia, porque eles vão escavando. Então eles encontraram a cidade de Nínive, né? Foram encontrando outras cidades, continuaram escavando, e quanto mais fundo, mais distante na história. Ok? Então foi em 1870 que eles foram escavando e encontraram uma cidade, ou seja, que teria vivido num tempo mais antigo. E pelas plaquinhas, né, de argila que eles encontram, realmente as datas batem. E uma civilização que havia um intervalo entre essas duas civilizações, que é o intervalo entre a civilização pós-diluviana e antediluviana. Então, em 1870, quando eles estavam decifrando essas plaquinhas, por Julius Oppert, foi o homem responsável por conseguir fazer essa leitura da leitura cuneiforme, porque ela havia perdido o conhecimento dessa escrita. Assim como a escrita da terra de Kemet também, ela, assim, o mundo deixou de conhecer ela por muito tempo. Tá bom? Vamos dizer, ali em 1500, 1600, 1700, ninguém entendia a escrita cuneiforme nem a escrita hieroglífica. O comentário prossegue. O Ocidente reivindicava a ascendência suméria. Fizeram dos homens da Suméria indo-arianos na circunstância. Por sua vez, o Oriente Semita, pela voz de Julius Halevi, recusava mesmo admitir a existência de um povo não semita do Oriente Próximo, embora os sumérios sejam manifestamente diferentes dos semitas. Olha só que interessante. Noé, ele é um semita, ele vai gerar Noé era pai de Sem, e ele vai gerar essa civilização que vai habitar na Mesopotâmia, chamado semitas, tá bom? Os sumérios é uma civilização anterior, e os arqueólogos dizem que eles não são semitas. O comentário prossegue. Luta de prestígio, luta estéril. Há alguns anos, um estudioso húngaro retomou o facho e tentou demonstrar o parentesco linguístico do Magiar e do Sumério. A resposta decisiva veio da América. A língua suméria não pode ligar-se cientificamente a nenhuma língua conhecida. Quando muito, existe alguma semelhança com a antiga língua dravídica do Ceilão. Ou seja, a Bíblia relata que houve uma confusão de línguas depois do dilúvio. Então, é interessante também ver que as línguas conhecidas hoje, elas não têm nenhum parentesco com a Suméria. A Suméria era uma língua única. E a Bíblia diz que, nesse período, antes do dilúvio, claro,
a humanidade tinha uma só língua. E aí eu comento, né? A língua sumeriana era a língua antediluviana. Após o dilúvio ocorreu a Torre de Babel, quando ocorreu a confusão das línguas, quando a língua suméria desapareceu. Bom, aqui também fazer um comentário interessante para vocês. Existe um estudo assim que alguns defendem que o hebraico, a língua hebraica, ela seria a língua original de Adão. Essa é uma possibilidade, né, colocada por alguns estudiosos da língua hebraica. Bom, se isso fosse verdade, então, olha, sumérios, e claro, acadianos também, e como os habitantes lá da terra de Quemete, os descendentes de Caim, todos eles teriam uma mesma língua. Ok? Não teria tido confusão de língua. A língua que Deus ensinou Adão a falar, e vamos também lembrar uma coisa importante, que a ciência diz que o homem só aprende a falar se ele ouvir alguém falando. Diz que um homem que ele não ouve alguém falar, ele não aprende a falar. Isso é uma questão interessante da ciência, porque sendo verdadeira essa tese científica, isso combina com a história bíblica, porque Adão aprendeu a falar porque ele aprendeu com Deus, que Deus falava com Adão. Já na teoria do evolucionismo, que os homens foram evoluídos ao pouco, quer dizer, o homem ele nunca aprenderia a falar porque ele nunca ouviu alguém falando, já que para falar ele precisa ouvir alguém falar. É uma questão científica interessante, né? Bom, então, sumérios e egípcios teriam que ter o mesmo idioma, ou seja, uma mesma língua. E alguns acham que seria o hebraico. Por quê? Porque esse idioma teria passado, né, pelo dilúvio. Noé e seus filhos falavam hebraico, só que entre os descendentes de Cã, né, que estava ali, Nimrod, ele acaba ocupando a Mesopotâmia e fazendo aquela rebelião de Babel, e certamente muitos semitas acabaram, pelo que nós vemos, se desviando e crendo, tá bom, em Nimrod, e ele se tornou o senhor daquela região. E a religião que ele criou dominou aquele mundo antigo, tanto que Deus vai tirar Abraão ali da Mesopotâmia, porque a religião ficou contaminada. Ele teve que sair daquela região, para ele manter a religião do Deus único, ok? E sendo assim, Abraão, ele falaria a mesma língua de Sem, de Noé e de Adão e Eva. Essa é uma hipótese, né? Mas não podemos, talvez também não podemos descartar a possibilidade de Deus ter confundido todas as línguas e Abraão ter aprendido uma dessas línguas, né, que os homens falavam, de Deus ter, na verdade, acabado com aquele idioma. O que esse cientista americano diz é que a língua dos sumérios é uma língua única, não existe nada que possa se equiparar a ela. Ela é realmente totalmente diferente. Então é uma questão bem interessante. O comentário prossegue. Considerando a possibilidade de Noé ser um sumeriano e a cultura de seu filho Sem, que habitou a Mesopotâmia, acabar por ser suplantada pela cultura dos descendentes de Cã, que habitaram o Egito, esta pode ser a causa do sumiço dessa língua, né? Porque, como eu disse, os descendentes de Cã, quem é? Nimrod, o homem que vai ser descrito como um poderoso caçador, que vai tomar diversas cidades na Mesopotâmia, cerca de 150 anos depois que a data que a Bíblia atribui para o dilúvio. Então, faz sentido esse homem, que seria o primeiro rei depois do dilúvio. É interessante que a arqueologia só encontra o nome dele, não encontra nenhuma estátua desse Nimrod. O nome dele seria, porque a Bíblia diz que ele fundou a cidade de Nínive. E na arqueologia eles encontram plaquetas dizendo que o fundador da cidade de Nínive foi um homem chamado Ninus. Então olha a semelhança, Ninus para Nimrod. Segundo a Bíblia, o fundador de Nínive é
Nimrod. Segundo a arqueologia, o fundador de Nínive é Ninos. Nós veremos isso quando nós estudarmos o livro 2, depois do dilúvio. O comentário prossegue. O hebraico que surgirá após o dilúvio com Abraão era uma língua semita. Ou seja, seguindo esse ponto de vista, parece que o hebraico não é a língua de Adão e Eva. Tá bom? O hebraico seria uma outra língua. Aqui hipótese, não dá para ter certeza, né? Todos os arqueólogos concordam que os semitas habitavam a Mesopotâmia, que havia sido habitada pelos descendentes de Sem após o dilúvio. Sendo assim, somos induzidos a acreditar que o idioma semita deriva dos sumérios, mas isso não está de acordo com os especialistas, ou seja, o hebraico seria o idioma dos sumérios, a língua dos sumérios, e a língua falada talvez por falada por Adão e Eva, mas essa fica no campo da possibilidade. Apesar da língua suméria ter desaparecido, a cultura suméria permanecerá, principalmente a escrita cuneiforme, criada pelos sumérios. Ou seja, os especialistas dizem hoje que a língua suméria desapareceu, mas a escrita suméria, né, a escrita cuneiforme, ela continua existindo. Ou seja, depois da confusão das línguas, os semitas continuaram usando a escrita cuneiforme para representar esse idioma que eles possuem agora. Bom, eu coloco aí um texto extraído de Hamdani, um livro interessante intitulado Suméria, a primeira grande civilização, de 1978, nas páginas 14 e 15, ele diz: mas o desaparecimento dos sumérios da cena política como nação específica acontecia no começo do segundo milênio. O segundo milênio é 2100, 2200, 2300, tudo isso é início do terceiro milênio, né? Desculpe, início do segundo milênio. Não significou o fim da sua influência. Muito pelo contrário, o espírito sumério irá sobreviver ainda por mais de 1 milênio na Mesopotâmia e marcará a evolução dos povos mesopotâmicos e mesmo dos seus vizinhos. Por quê? Porque os semitas, eles eram descendentes de Noé, que eram sumérios. Então, os semitas seriam sumérios, ok? E depois eu vou rever no livro aqui, eu acho que ele errou aqui, ele colocou o segundo milênio, mas na verdade é início do terceiro milênio, porque o primeiro milênio antes de Cristo, claro, começa no ano 1, vai até o ano 1000. O segundo milênio começa no ano 1001, vai até o ano 2000. E o terceiro milênio começa no ano 2001, vai até no ano 3000. E aqui no livro eu vou conferir lá que ele botou aqui segundo milênio, mas certamente é terceiro milênio, ok? Terceiro milênio é nesse período que os sumérios desaparecem. O capítulo 2